Ó, vou chamar dois convidados aqui para o nosso All News. O Thiago Erdi vem para trazer informações. Ele tem informações a respeito do contrato da Mulher de Moraes com o Banco Master. Mas a gente já pode colocar também o nosso jurista de plantão. Podemos já, Lari? Vou dar bom dia aqui para o Thiago Erdi. Olá, Thiago, bom dia. Bom dia, Fabiola, Josias, professor Schneider. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente também tem aqui Miguel Reale Júnior, jurista, professor, que vai nos ajudar a entender. Mas antes vamos aos detalhes do Thiago Erdi. Parece que você fez a conta aí do contrato da mulher de Alexandre de Moraes. Ontem saíram alguns detalhes a respeito do contrato dela com o Banco Master. O que você fez de conta aí pra gente, já que você gosta de fazer conta, hein, Erdi? É isso, né, Fabiola? Você se lembra que quando veio a público, né, a informação de que havia esse contrato do escritório da esposa do ministro com o Banco Master, a gente cobrou aqui no All News, né, que o ministro viesse a público esclarecer os detalhes sobre que serviços são esses que teriam custado 3,6 milhões de reais por mês ao banco, né, na contratação feita junto ao escritório da esposa do ministro. Pois bem, ontem foi divulgada uma nota oficial, depois de 92 dias, né, 3 meses esperaram para vir a público informar o que foi feito, e eles disseram que foi um contrato que vigorou entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Então você vai ter aí 22 meses desse contrato em vigor, período em que, segundo eles, teriam sido realizadas 94 reuniões de trabalho e produzidos 36 pareceres, entre outros documentos. Os trechos do contrato, então, divulgados pelo Jornal Globo, previam essa remuneração mensal de 3,6 milhões. 3,6 milhões vezes 22 meses, nós temos 79 milhões e 200 mil reais que teriam sido pagos ao escritório da esposa do ministro nesse período. Pois bem, vamos começar pelos pareceres, não é? 36 pareceres. A tabela de honorários advocatícios da OAB de São Paulo prevê um pagamento de R$ 3.400, um valor mínimo de um parecer. Advogados renomados, ontem conversei com vários advogados importantes de São Paulo para entender como que se cobra quando você tem um advogado que é considerado muito importante, muito reconhecido no meio jurídico. Eles cobram até R$ 300 mil por um parecer. Então vamos considerar aqui, para esses 36 pareceres, valor mais alto, esse valor de 300 mil reais que podem ser pagos por um parecer. Temos aí 10 milhões e 800 mil reais. Bom, as 94 reuniões de trabalho, não vamos nos perder nas contas, são muitos números, mas eu vou tentar ir detalhando. 94 reuniões de trabalho, que duraram ou 2 horas ou 3 horas, segundo eles informaram, somaram nesse período 267 horas de trabalho. Pois bem, se considerado o valor restante desse contrato, tirados os pareceres, né, 68 milhões de reais, dividir por essas horas, é como se a hora numa reunião com o escritório tivesse custado 256 mil reais. A tabela da OAB prevê um valor mínimo de R$ 832,25 uma hora intelectual de um advogado em São Paulo. Advogados renomados, como os que eu vi, um advogado caro cobra 5 mil reais, até 6 mil reais a hora. O The Wall Street Journal publicou no mês passado uma matéria falando sobre advogados nos Estados Unidos que cobram até 17 mil reais a hora em dólar, não é? Enfim, isso é 15 vezes o valor que teria sido cobrado no escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Só destacando que aqui nós estamos tendo uma estimativa. O escritório, eu perguntei ontem ao escritório, voltei a perguntar a eles quanto é o valor de hora de reunião de trabalho de um advogado do escritório, quanto cobra-se por um parecer, quanto se cobrou no caso do Master, efetivamente. Eles não quiseram se manifestar, mas com base nas informações que eles divulgaram, a gente pode estimar, enfim, ter uma ideia do que é o que foi pago, e é um fato que é unanimidade entre advogados renomados por nós, outros veículos de imprensa também fizeram esse mesmo contato, e é fato, o escritório o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes cobra mais caro por serviços semelhantes do que se cobra em outros escritórios, de escritórios renomados do Brasil, né?
Isso, não, esses detalhes do contrato, até o Chinari estava falando, né? Ela não teria obrigação de divulgar, divulgou diante do que está, e essa transparência, né? Diante desse caso todo, mas aí você fazendo essas contas, nossa, ela cobra caro. Ela cobra caro, né? Mas mesmo assim ele acabou sendo preso e está aí sendo investigado e não mais com a defesa dela. Tiago, obrigada pela sua participação. Até a próxima. Até, Tiago. Até a próxima, Fábio. Um abraço. Vamos chamar o professor Miguel Reale Júnior, voltar a falar sobre essa história, né, de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli. Ele já está conosco ao vivo? Cadê? Faz tempo que ele não vem por aqui. Sempre Miguel Reale Júnior. Josias, vamos lá. Eu acho que já está aqui conosco? Enquanto ele chega... Aqui, chegou. Sim. Tô louca para te ouvir a falar de tudo isso, hein, professor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer voltar ao UOL e, evidentemente, não é um prazer nesse instante falar sobre o que está acontecendo. Nós, advogados, estamos estarrecidos com o que está ocorrendo. O Instituto dos Advogados de São Paulo ontem baixou uma nota exigindo, efetivamente, uma ampla investigação e apuração desses fatos todos, porque cai, evidentemente, a confiança da população na Suprema Corte. Como disse a ministra Carmen Lúcia, quando ela pegou um táxi, a pergunta era sobre a respeitabilidade e idoneidade do Supremo. Eu acho que todos os ministros deviam tomar táxi. Eu acho que seria já um caminho para que todos se preocupem com a imagem da instituição. E é realmente chocante o que está ocorrendo. Não há quem não queira passar o pano por cima. E, realmente, nos dois casos, de Toffoli e de Alexandre de Moraes, infelizmente, eu fico muito preocupado da imagem do Supremo Tribunal Federal. Aliás, foi por isso que fizemos o Código de Conduta, foi por isso que o Instituto dos Advogados de São Paulo também lançou um livro sobre as disfuncionalidades do Supremo Tribunal Federal e uma análise aprofundada com a juriometria sobre Professor, a tomografia do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos muito preocupados porque realmente a necessidade máxima é que haja uma apuração. Então, esse ponto que eu queria, né? O senhor está falando aí, a imagem, a preocupação, todo mundo muito preocupado. Vamos para a solução disso daí. O Senado quer investigar Dias Toffoli, investigar Alexandre de Moraes. Muitos querem o impeachment deles, pedindo o impeachment deles, achando que já é o caso. Ontem, o governador Romeu Zema foi lá para Brasília para pedir o impeachment. Vários parlamentares estão pedindo o impeachment dele, né? A gente viu manifestação na Paulista. É o caso já de um impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? É o caso de uma CPI para investigá-los? Olha, são dois universos diferentes. Você tem uma CPI, né, e um processo de impeachment. No processo de impeachment, tecnicamente, haveria condições de tipificação daquilo que está previsto na Lei 1079, que é a lei do impeachment, que prevê um impeachment também, não só do presidente da República, mas também dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lendo aqui o artigo 39 da Lei 1079, as hipóteses de cabimento do impeachment são que caberiam eventualmente seria proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isto não é apropriado ao Alexandre de Moraes, mas seria o caso de eventualmente ser verificado se adequa à conduta do Toffoli. E um outro item, que é o item número 5, que é muito amplo, extremamente amplo e portanto, dado a muitas interpretações, que diz que cabe o impeachment quando o ministro proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. E aí, sim, caberia isso, eventualmente, a análise se teria Alexandre de Moraes, nas relações com o Porcaro, avançado assim, além do que era necessário para preservar a sua reputação e a reputação da instituição. Então, nesses dois casos, haveria a possibilidade, a probabilidade de exame, não é desarrazoado, não é um processo político de
lava-toga, como os bolsonaristas falavam, quando o Supremo Tribunal Federal tomou posições que salvaram o país na Covid, impondo medidas a serem adotadas pelos estados e pelos municípios, contrariando o desejo do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, quando o Supremo Tribunal Federal tomou posição muito rígida no sentido da apuração da responsabilidade do 8 de janeiro. Aí havia uma movimentação política. Aqui existem fatos concretos, dados que são revelados, como este que o jornalista acabou de revelar sobre essa contratação inusitada, né? Absolutamente extraordinária, e, sem dúvida nenhuma, essas relações por WhatsApp que precisam ser apuradas. Eu gostaria muito, o Alexandre Moraes foi meu aluno, meu colega na titularidade da Faculdade de Direito, eu gostaria muito, dei, na medida do possível, força para as suas decisões com relação a 8 de janeiro, com algumas críticas, mas admirei a sua atividade, a sua força, mas eu gostaria que ele apresentasse os seus celulares, seu celular ou seus celulares, e se pusesse à disposição para que houvesse uma apuração, que é a única forma a partir da qual se pode fazer uma depuração do Supremo Tribunal Federal e da sua figura. Eu gostaria, portanto, da sua inocência, que ele, então, apresentasse os seus celulares para verificação da veracidade dos dados que a imprensa teve acesso, dessas ligações estranhas entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e um investigado da grandeza dos fatos que são atribuídos a Borcalo. É a única fórmula que eu vejo. Nós estamos estarrecidos porque não vemos muita saída. A única saída é transparência. E a transparência exigiria, então, que houvesse essa atitude benévola dos ministros de colocar os seus dados à disposição para uma apuração.